Olha, voltamos a destacar a eleição na Venezuela, as reações de países contra a decisão do Tribunal Supremo que validou a vitória de Nicolás Maduro. O Brasil e a Colômbia agora articulam uma resposta. E o nosso convidado agora é o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Prazer conversar com você sempre. Prazer é nosso. Bom, professor, a gente já vem discutindo isso há algum tempo, com o senhor mesmo, a gente da Venezuela, o senhor esteve aqui nos nossos estúdios recentemente, e será que essa pressão internacional, Estados Unidos, União Europeia, a própria OEA, essa pressão vai dar algum tipo de resultado, muda um pouco a configuração dessa eleição venezuelana, ou isso não vai dar em nada por mais que essa pressão exista, professor? Tiago, se sanções funcionassem, não é, a situação em Cuba teria sido revertida há muito tempo. E a gente já observou que sanções não resolvem problemas, como, por exemplo, a própria guerra que acontece na Ucrânia. E o reconhecimento internacional também, ou não reconhecimento, também não altera o status daquilo que a gente observa na Venezuela. Só nós nos recordarmos de toda a comunidade internacional, inclusive liderada pelos Estados Unidos, naquela ocasião do Juan Guaidó, que nada aconteceu efetivamente. Então, sim, a comunidade internacional pode fazer uma pressão aí, mas efetivamente o grande problema é que não se sabe se isso efetivamente terá algum resultado. A impressão que nós temos, baseada nesse histórico, é de que é extremamente improvável que surta qualquer efeito. Por uma única razão: as forças domésticas na Venezuela, aquelas que apoiam o presidente Maduro, precisam ter algum tipo de salvaguarda com relação àquilo que vai acontecer com elas no dia seguinte, caso houvesse aí uma troca no poder do país. E se isso não acontecer, a realidade é que vai ficar muito difícil de você ter qualquer tipo de transição. O Brasil, nesse sentido, Thiago, é até interessante, porque nós podemos dizer que aquele processo que nós tivemos de anistia foi um parâmetro importante, porque não houve aquela caça às bruxas que se observou em outras ocasiões, em outros países da América Latina e outros lugares do mundo. Então, esta me parece ser a única solução se quiser efetivamente que mude o cenário na Venezuela. Professor, vou chamar já os nossos comentaristas. A Dora Kramer faz a próxima pergunta. Estamos discutindo a Venezuela. Dora. Professor, boa noite. A gente está vendo que nada adianta, o Maduro não quer negociar nada, o regime está absolutamente fechado, a oposição corre riscos objetivos, não é? E o Brasil ainda está articulando, arrumando o posicionamento. Como é que o senhor acha que o Brasil tem outra opção a não ser não reconhecer o resultado? E em não reconhecendo, como ficaria o futuro das relações entre Brasil e Venezuela? Bem, Dora, é só nós pensarmos se efetivamente a atuação do governo Bolsonaro, no caso do Juan Guaidó, de fato mudou alguma coisa na Venezuela. E o fato é que não houve nenhuma mudança, não houve nenhuma alteração. O Maduro continuou como presidente. É só você pensar, eu sempre digo assim, né? Quando você vai na repartição pública, ninguém via a foto do Guaidó, mas via a foto do Maduro, né? E isso é difícil de você alterar, e não é um país impondo a terceiros aí uma vontade, até porque se isto começa a acontecer de interferência e intervenção, nós vamos ter muitos problemas em outros lugares. Se você pensar aquilo que os Estados Unidos fizeram na década de 80, na América Latina, com a constante troca de governos e democracias, isso gerou uma instabilidade política na região que perdurou por muito tempo. Então, o Brasil não pode fazer efetivamente nada neste processo, a não ser uma outra política, que é aquela que outros países do mundo entendem que é a mais apropriada, que é, se você não consegue resolver o problema, você tem que partir para o engajamento daquele país de alguma forma. Foi o que os árabes, por exemplo, os países do Golfo, da GCC, né, que é a Organização dos Países do Golfo, de Cooperação dos Países do Golfo, decidiram fazer com a Síria. Descobriram que não dava para se resolver o problema lá com Bashar al-Assad, em razão da guerra civil, e optaram, inclusive, por passar a incluí-lo nas reuniões. Então, talvez a política mais interessante seja uma de tentativa
de estender aí um incremento na relação comercial, na relação política, para, através disso, se tentar forçar um outro tipo de alteração. Então, o engajamento pode ser uma política que funcione melhor do que sanções, porque sanções não têm sido efetivas em todo esse processo. Cristiano Vilela. Professor, boa noite. Professor, o fato de termos aí a comunidade internacional se posicionando, diversos países do mundo ocidental se posicionando, isso pode acabar fazendo com que a Venezuela ela sedimente ainda mais as suas relações, o seu casamento com a Rússia, com a China no cenário geopolítico internacional? E, em sendo positiva essa resposta, de que forma isso poderia influenciar? Traria alguma influência, né, nesse tabuleiro da geopolítica? Veja, a Venezuela não é dos países mais relevantes no conceito da geopolítica internacional com relação ao seu peso, não é? Justamente pelo fato de que o governo Maduro e o governo Chávez, de alguma forma, dilapidaram o poder político da Venezuela, que durante muito tempo foi considerada a principal e a mais florescente democracia na América Latina. Então, o que nós observamos é que esse capital vem sendo deteriorado e piorou muito nos últimos anos em razão das 2 décadas e meia que a gente tem visto aí do chavismo e do madurismo. Agora, o que resta, não é que países como Rússia e China têm feito aí uma outra opção no sentido de tentar engajar a Venezuela para evitar que se torne totalmente um pária na comunidade internacional, como tem sido feito. É uma outra perspectiva, não sei se é a mais correta nesse processo todo, mas o que nós vemos é que quando se opta, por exemplo, por você manter um cabedal enorme de sanções, essas sanções não têm realizado os objetivos que se esperavam e, de fato, até empurram os países a mudarem e a piorarem a sua situação. Lembre-se, o Irã vem sofrendo sanções desde 1978, quando o regime do Shah Reza Pahlavi caiu lá no Irã, e aí você teve a ascensão do Ayatollah Khomeini, e desde aquela ocasião o Irã vem se transformando e tem se transformado num par internacional e tem sido tratado dessa maneira, e efetivamente nenhuma das sanções resolveu aquilo que se esperava. Então, é uma opção. Claro que a China, que é um país que eu tenho um conhecimento um pouco maior nesse sentido, eles também receiam aí e têm as suas preocupações com relação aos parceiros internacionais que vêm desenvolvendo. Mas no momento de campanha internacional contra a China, os países que lhes são favoráveis têm aí um tratamento diferenciado nesse processo todo.